Olá, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula? Sim, uma aula sentadinha hoje. Hoje é a nossa aula número 108. Sabe como 108 é um número mágico, né, para a tradição hindu, para o yoga, mas por quê? O que tem de tanta magia aí no 108, né? Vou começar e terminar a aula falando um pouquinho dele. Então, 108 lá dentro da tradição, por isso que a gente faz 108 repetições do Surya, 108 nomes de Shiva, 108 nomes de Ganesha, 108 contas num Diapamalá, 108, sei lá, a extensão do numerinho, a distância do Sol e da Terra, a distância da Terra e da Lua, por isso a formação dos eclipses. Então toda essa sombra foi medida e tralalá, chegou-se no 108. Aí tem também as 108 sons dentro do fonema, dentro do sânscrito. Bom, uma infinidade de coisas em cima do 108. Então é tido sim como um número sagrado, principalmente por 108, né, ser divisível, ser uma parte do 3, né, 108 dividido 57, 54, 27, 9, 3, que entra lá na Trindade, na Divina Trindade hindu. Brahma, criação, Shiva, destruição, Vishnu, a manutenção. Então tem toda essa questão, essa tradição em cima dessa trindade e o 108 sendo um número muito sagrado. Aí quando caiu a ficha, que hoje seria a aula de número 108, na verdade eu vi ontem lá pela listinha do YouTube das aulas, eu falei, nossa, são 107 aulas, amanhã é 108, então vamos fazer uma aula especial. Vou falar sobre o quê, sobre o quê, sobre o quê, aí caiu a ficha. Vou falar sobre a representação do yoga para mim e de uma transformação que está acontecendo nesse momento, aqui dentro, com a intenção do yoga. Até então eu vinha de uma tradição de conhecimento, de fato. Não queria usar essa palavra, mas de fato vou usar, que eu não achei outra. Uma tradição um pouco mais fechada, né? A mente estava mais fechada. E de repente, através de algumas leituras, de alguns grupos de estudo, de muito mergulho em cima desse tema, eu resolvi abrir um pouquinho essa representação do yoga aqui dentro. E por isso eu queria compartilhar um pouquinho com vocês. O que baseou um pouquinho essa aula foi esse livro, Tantra Iluminado. Fala muito sobre a filosofia, história, a questão da prática, né? Que eu ficava olhando para a minha prática, tá muito só asana, e não é só asana, mas além disso, o que é? E aí, mergulhando dentro dessa filosofia, foi um mergulho bem profundo mesmo, dentro da filosofia do Tantra, de uma parte, na filosofia do yoga, muitos textos e, bom. E eu gostaria aqui de compartilhar nessa aula, tendo um número tão especial, o porquê que está tendo algumas mudanças, assim, mudanças de conceitos, de fato, mudanças de olhares. E vamos lá, queria compartilhar um pouquinho. Chega de blast, né? Uma coisa que mudou muito para mim, que eu via o yoga como um único caminho de despertar. Que como para mim fez muito sentido num despertar espiritual, eu queria trazer todo mundo para dentro do yoga. E isso é muito natural, né? No início, quando a gente gosta de algo, a gente quer mostrar aquilo para todo mundo e quer trazer todo mundo junto. E isso é muito natural. Mas eu venho falado bastante quando percebi isso, que o yoga não é o único caminho, né? A gente pode se despertar espiritualmente, despertar para a sua natureza divina, seja o nome que for, por meio de inúmeros caminhos, inúmeras práticas. Esse não é um único caminho, não é só esse caminho certo.
Existem diversos caminhos para um despertar espiritual, seja através da religião, seja através das artes, da filosofia, dos estudos, da matemática, da física. Diversos são os caminhos para o despertar espiritual, para o despertar da consciência que não é só esse corpinho bonitinho aqui não, né? Que tem mais alguns caminhos, tem mais opções para todo mundo e ninguém está errado, né? De ir lá e saudar determinada divindade ou de não gostar de determinada ou de nenhuma divindade, nenhuma imagem, todos são caminhos, desde que você entre em comunhão consigo mesmo, em comunhão com a sua essência. Então a aula de hoje é mais para ter esse mergulho de chegar lá no cerne, lá no âmago, lá no coração mesmo, para entender, mas o que é isso? Né? O que é esse tal de divino, Deus, natureza divina, o que mais que eu costumo falar? Essência, seu eu maior, são tantos números, Deus, deusas e tantos nomes e formas que não tem nome. Até mesmo dentro do sânscrito são vários nomes. Eu vou citar aqui um, Chit, mas pode ser outros, tá? Não é Chit, não, tá? É Chit. Então, assim, já que são tantos os aspectos, tantas as formas, tantos corpos, porque só um corpo é o divino? Porque só uma pessoa é especial? Porque só aquele padre, aquele santo, aquele Deus é especial? Se são tantos corpos e tantas diversidades, né? Então, são tantos rituais, são tantas formas da gente ritualizar, até mesmo dentro do yoga, até mesmo o yoga. São tantas formas da gente fazer um ritual, uma prática meditativa, uma prática de puro vinyasa, uma prática de 108 saudações ao sol, uma prática bem calminha, respiratória, uma prática de restaurativa, relaxamento. São diversas formas, diversas práticas, diversos asanas, diversas maneiras de a gente ver isso, porque só uma está correta. Não faz sentido a gente sentir isso, que uma está correta. Nem como aquela obrigatoriedade de todo dia eu tenho que sentar e meditar, por tantas vezes fazer o Japamala. Tantas vezes eu tenho que fazer aquele ritual de repetição de tantos mantras, senão eu não vou encontrar a iluminação. Mais uma obrigação para suas costas? Já não tem tanta? Né? Então, assim, não faz muitas coisas que para mim não faziam sentido dentro de um yoga mais tido como clássico. Aquele que vem lá dos brahmanes, que vem lá do clero, né, lá dos padres lá da Índia, que é aquela classe mais alta, mais rica, que tem ainda a divisão das castas, que tem a questão de se você nessa vida não atingiu é porque o seu karma, o seu dharma. Não somos todos divinos? Por que essa separação? Por que essa própria separação de eu sou eu e você é um desigual? Não, para mim não estava fazendo mais sentido. Foi aí que o Tantra entrou e foi num mergulho profundo. Então, vamos lá. Tantra. O que é o Tantra? A cabeça foi longe e voltou, né? O Tantra ele veio como uma contracultura, mais ou menos no século V depois de Cristo, né? Porque até então eram só os brahmanes, né? Só quem tinha din-din na época que podia praticar, só os homens praticavam, ok? Só os homens, as mulheres não tinham espaço dentro do yoga. E se a gente pratica uma coisa que dá tanta energia, tanta potência, tanta coisa bacana,
Por que eu vou privar outras pessoas disso? E hoje no Brasil a gente vê que é mais ou menos isso, né? Não é todo mundo que a gente vê com tapetinho debaixo do braço e cheguei em casa agora, eu vou ter o meu momento, vou fazer a minha prática. É muito raro isso. São só aquelas pessoas abastadas. Abastadas no sentido que tem uma casa, que tem um prato de comida, que tem uma certa segurança, que tem um dinheirinho para pagar seus R$ 90 de mensalidade aí de prática de yoga. Mas nem todo mundo tem. Principalmente agora tem galera fazendo sua própria comida, pegando madeira para fazer, esquentar sua panela de pressão com toda a comidinha misturada ali e ganhando uma efizema pulmonar, porque não tem dinheiro para comprar um botijão de gás a R$ 100. Então, vendo a realidade que a gente está hoje, fez muito essa abertura de mente, essa minha abertura para um novo olhar para o mesmo tópico, né? Então, Tantra, ele vem como uma teoria, vem como uma doutrina, vem como livros, vem como escrituras. Ele vem como essa contracultura de, tipo, por que só algumas pessoas podem? Não, todo mundo pode. E todo mundo, entenda-se, todo mundo mesmo. Né? Até o transexual, aquele que não tem um corpo definido mesmo. Ele também pode praticar, não é só para homens ou só para mulheres. É para todo mundo. E isso desde o século V. Na Índia ainda é um tabu, imagina agora também, né? Eles estão com um governo de extrema-direita também, como o nosso. Então, eles querem popularizar o yoga porque o yoga é uma coisa bonitinha, é uma coisa que te traz satisfação, te traz um bem-estar e te traz quantos ashrams, quantos espaços para conhecer um novo yoga lá dentro. Mas o yoga é algo que está enraizado, é algo que está tão pronto lá dentro, né? E a gente vai bebendo aos pouquinhos aqui. E nesse pouquinho, a intenção é de abrir a mente, não de fechar. Fechar em apenas aqueles rituais, apenas aquela religiosidade. Eu acho que não tem mais espaço para isso, né? A gente está abrindo muitos os conceitos da amplitude, da diferença. Por que a gente vai se fechar ainda mais? Comecei a falar, começou a dar calor aqui. Né? Então, vamos lá, voltando. Simbolismo da palavra Tantra. Né? Já falei teoria, doutrina, tudo mais. Golada. Mas o Tan simboliza também um pouquinho de propagar, expandir, né? Abrir, elaborar novos conceitos. E o Tra do Tantra, o salvar, o proteger. Então, espalha aquela sabedoria que salva. Bonito isso, né? O propagar aquele conhecimento que se me faz bem, por que... Opa, puxei fio. Por que não pode fazer bem para você também? Por que eu vou guardar todo esse conhecimento só para mim? Não faz sentido isso. Né? Não faz sentido só eu sentir. Hoje não faz mais sentido. A gente precisa dessa propagação, a gente precisa dessa multiplicação de bem-estares, de corpos, mentes e almas saudáveis. E não só um corpo. Né? Então o Tantra ele veio com essa forma de abrir as ideias, abrir os conceitos, abrir um novo ponto de vista e multiplicar esse benefício. E não engessar em formas, em conteúdos, em maneiras. Abrir, não fechar, tá? Então, assim, dentro da filosofia do yoga, meditação, asanas, respiração, um professor, um guru, um livro que seja, não precisa ser diretamente uma pessoa, mas um livro, algo te orientando, de forma onde você faça o seu ritual. Poxa, uma prática de yoga, uma aula de asanas.
Então, uma aula de asanas é um ritual para o seu corpo. É um ritual mesmo que vai lá todo domingo, lá na igreja e segue todos aqueles passinhos, aquele blá blá blá. É um ritual, é o mesmo ritual, onde você coloca a sua divindade ali em exposição a você mesmo, né? Então, a prática de yoga é uma forma ritualística de trabalhar o seu tantra, o seu conhecimento, a sua sabedoria que pode se expandir, né? E como eu sempre costumo dizer, pisando aqui no coisinho, como eu sempre costumo dizer nas aulas, né? Uma prática de yoga sem filosofia é só um exercício físico. Qualquer academia pode me substituir. E a intenção do yoga não é deixar um corpo lá, saradão, fortão. Não. Para isso vai na musculação, que você consegue músculo muito mais rápido. Vai para um pilates se você está com dor de coluna e seu objetivo dentro do yoga é só trabalhar, tirar essa dor na coluna. O yoga não está aí para isso, né? Aqui a gente usa como esses benefícios para fazer uma divulgação, para fazer yoga para tirar a enxaqueca, yoga para tirar isso. Yoga, né? É uma coisa tão ampla e eu fechando ele numa caixotinha assim piquitica, não faz sentido, né? Então, yoga como uma filosofia de vida, sim. Yoga como um caminho de autoconhecimento, como uma base, enraizando a sua estabilidade, né? Pensando numa postura da árvore, por exemplo. A filosofia está ali no teu pé, te sustentando para que você possa crescer, que possa expandir, né? Que seus braços possam atingir o mais alto ou o mais longe de você ou o mais centrado, como você preferir, como você entender, né? Então essa base, essa sustentação que é a filosofia, né? E vem como o Tantra vem mostrando essa filosofia aí, tá? Eu fiz um roteirinho aqui, tu pode pegar na minha cola, tá? Então, assim, dentro do Tantra, o nosso corpo é um veículo, é uma forma para conhecer essa realidade divina. O nosso corpo é um dos meios, não é o único meio, mas é um dos únicos, é uma forma. E por ele ter essa forma, eu tenho que respeitá-lo, né? No sentido de, tô com uma enxaqueca do caramba, mas toda sexta-feira, às 3 da tarde, eu faço minha prática. Tô com enxaqueca, eu vou fazer porque eu não vou ter outro horário. Para, observa. É essa prática que você está precisando agora? Uma prática superativa ou uma prática restaurativa? Se é uma prática que você está querendo. Ou se você vai respeitar o seu corpo, dar um tempinho para se tirar os pezinhos do chão, prestar atenção na sua respiração, se fechar num quarto escuro para cuidar daquela enxaqueca. E se respeitar. Isso é uma prática. Isso é aceitar o seu corpo. Isso é aceitar aquela situação que você está se colocando. Cada coisa tem o seu tempo. O seu corpo tem o seu tempo. Então a gente não precisa querer correr no nosso tempo, né, Michele? Outra coisa bacana também é a gente lembrar que o nosso corpo, ele é um mapa do cosmos. É um mapa mesmo. Depois tem uma imagem muito bacana do homem tântrico. Depois eu vou anotar aqui, homem tântrico. Mandar para vocês também. É uma imagem muito bacana, que é como se fosse um mapa mundi tatuado no corpo do homem. E são todas as representações. A Divina Trindade, sabe onde ela está manifestada? Canal Xuxumina, canal Hidá, canal Pindalá. O que é isso? Canal central. Nossa respiração, tá? Então, quando a gente faz aquele exercício de respiração, a gente está equalizando, centralizando
o nosso divino. Né? A gente está buscando o nosso ideal, a gente está buscando enfatizar aquilo que nós viemos a ser, seres divinos. Só que a gente se esquece, a gente não se dá conta, e tudo bem não se dar conta até agora. E tudo bem perceber isso e por que eu fazia isso com o meu corpo antes e ficar bravo com você? Não dá. Então vamos por partes, vamos aceitando, porque a negação também é uma boa forma de aceitação, a gente vai ver isso. Outra coisa muito bacana também é a gente perceber como ações mundanas, tipo, passear com o cachorro, dar a voltinha aí todo dia com a Lola para fazer o xixizinho fora de casa, lavar a louça, dar banho nas crianças, fazer uma aula online, nossa, uma delícia isso. Então, essas ações mundanas também podem ser instrumentos, também podem ser experiências da fluidez. Quando a gente vê que algo está ali, não está fluindo direito, algo está faltando a sua presença. Se o corpo não está holisticamente ali presente, algo não está fluindo. E é nessa fluidez que a gente vai olhar, que a gente vai perceber, que a gente vai ver onde que a gente pode melhorar a nossa experiência, porque todas as experiências são divinas, todas. Poxa, mas todas, até mesmo aquele sequestrador, aquele estuprador, aquele cara que fez isso, que fez aquilo, até mesmo o Bolsonaro é um ser divino. É difícil de aceitar às vezes, né? É fácil a gente aceitar uma criança, alguém que a gente ama muito, os animais, a natureza. Isso é muito fácil a gente aceitar como divino. Mas, porra, aí você pega pesado, né? O Bolsonaro, cara, também é um ser divino. Experienciando uma faceta muito difícil, negativa, mas espelhando aí dentro de cada um como não ser. Então a negação é um ponto positivo. Então até o Bolsonaro, sim, é um ser divino. E isso tudo dá a nossa visão, o nosso darshana, né? Nossa experiência. Como que eu posso ter isso como uma experiência, como uma filosofia? Como que eu posso ter isso para mim? Como que eu posso oferecer para mim o melhor? E estando para mim o melhor para o outro também, com certeza vai ser, tá? Tem uma frase que escutei esses dias também, assim, foi muito bacana. Assim, cuidado com aquilo... como é que é? Cuidado por onde você está indo, que você pode chegar. Então, cuidado com as suas ideias, seus ideais, que uma hora você pode chegar. E é de fato ali onde você quer chegar, né? A gente tem que libertar um pouquinho as nossas visões distorcidas de nós mesmos e perceber, de fato ali onde eu quero estar, tá? Eu vou ler uma frase aqui, assim, que eu coloquei. Na nossa visão correta, né? Como que a gente deveria enxergar nós mesmos 24 horas por dia? Deveríamos, não fazemos. Nada está errado com você e com o seu corpo. Manifestar o que já é verdade, dando poder à sua prática e levar até o fim. Consolidei a ideia do Tantra. Né? Nada está errado com a gente, com os nossos pensamentos, com o nosso corpo, nada. Tudo está onde deveria estar. Todas as experiências devem ser levadas em conta, né? Porque essas experiências podem nos levar à finalidade. Qual é essa finalidade? O autorreconhecimento de si mesmo. Não é o autoconhecimento. A gente não está se conhecendo, oi, prazer, eu sou Michele. Não. Eu já tenho uma imagem firmada de quem é a Michele. Eu estou me reconhecendo. Aí é que está a diferença. Eu estou tendo um autocuidado a mim mesma. Aí sim, estou me cuidando.
mas eu estou me auto-reconhecendo através de toda essa filosofia, todo esse blá blá blá, toda essa prática de 15 anos aí de yoga, se não um pouquinho mais. Por aí. Então você não está separado de Deus, do divino, da natureza, e nunca deveria estar. De fato, você é um instrumento, um meio de que a consciência, a sua consciência, conhece a si mesma. A consciência divina reconhece a si mesma. Uma frase muito bacana também dentro da prática tântrica, que é uma prática que a gente faz todas as aulas, é aquela questão: somos olhos da consciência experienciando o mundo. Então, temos os olhos da experiência. Então, eu tenho o meu ponto de vista e aí eu não vou parar de julgar o ponto de vista do outro. Porque eu não sou o Bolsonaro, por exemplo, para estar olhando o mundo do jeito dele. Então, para ele está vivenciando uma experiência que para ele é divina. Para mim não é. Mas cabe a mim julgar. Se também somos formas divinas, cabe a mim saber que eu não quero aquilo como exemplo. Basta. Né? Eu sei que aquilo não está bacana. Eu sei que, nossa, fulano pintou aquela casa, um exemplo bem bobo. O cara pintou aquela casa, nossa, não gostei da cor daquela casa. Tudo bem eu não ter gostado. Agora não está certo tocar a campanha daquela casa e falar: ô criatura, você é besta, né? Por que você foi pintar uma casa tão linda dessa cor? Aí está o problema. Aí eu estou julgando e afetando o outro. Agora, simplesmente não ter gostado daquela casa, não ter gostado daquele corte de cabelo, não ter gostado daquele corpo, é o meu olhar, é a minha experiência, né? É o agora. Então, isso tem muita referência, traz muito dessa filosofia do que a gente está buscando, de não ter essa separação do divino. Tem o meu gosto, e tudo bem, eu gosto mais do cor-de-rosa, e eu gosto mais do azul. Não gosto do verde, não gosto do amarelo. Eu adoro arquitetura, então para mim, imagina, eu vou fechar um terreno de uma casa com gramado? Não faz sentido, vamos cimentar tudo e a gente faz uma obra assim, assim, assado. E tá tudo bem. E cada um gosta de um jeito e ninguém, nada vai influenciar o outro, senão a si mesmo, né? Então, de novo, a gente aprende não a questão do não julgar, que é muito difícil a gente não julgar, mas a não dar mais atenção àquele pré-julgamento que eu estou tendo do outro e a respeitar o gosto. Imagina se todo mundo gostasse das mesmas coisas que eu. O mundo seria só um mundo de orquídeas, por exemplo. Né? E quem gosta das gorduchinhas, eu esqueço o nome delas, gente. Já chega. Quem gosta das outras plantas não teria espaço aqui, né? Das suculentas. Elas demoram para crescer, elas exigem um pouco mais de trabalho, são meio nhenhenheco. As orquídeas não, se amarra na árvore elas vão. Olha aí como tá bonita. Eu não gosto de colocar aguinha para beija-flor. Tá bom, não coloca, mas tá ali, ó. Tô vendo 2 voando aqui e eles não estão vindo ali na caixinha porque eu tô aqui. Eles estão passeando por aqui. Imagina se todo mundo gostasse dos mesmos, né? Então, todas as coisas são partes de um vasto campo. E aí vai de cada um olhar e gostar. E a gente tem muita questão de querer influenciar o outro através do nosso gosto, né? Se eu estou vendo ali um casebrinho, uma casa simples e a pessoa vivendo ali feliz, por que eu vou querer pintar o muro da casa dela? Por que eu vou querer ajudá-la? Se ela não está precisando de ajuda. Se ela estiver precisando de ajuda, beleza. Não está.
Então deixa ela ali morando na sua casinha de sapê, né? Na sua casinha de barro, no seu casebrinho. Não precisa ser uma casa de tijolos, né? Cada um tem... Tô com a ideia dos 3 porquinhos aqui. Cada um construiu a sua casa, construiu, porque tinha um lobo mau querendo julgar. Mas precisa de um lobo mau? Se esse lobo mau não é o nosso próprio pensamento, né? Entra muito em comunhão com aquela questão também para o peixe cético, né? O que é isso que chamamos de água? O peixe não reconhece a água, porque para ele tudo vive dentro da água, né? E para a gente também, sim, algo que está diferente daquilo que a gente está habituado não existe. Ai, é muito diferente, ai, credo. Dá aquela aflição, que é muito diferente. E a gente esquece, né, que o diferente também está na divindade, porque todas as manifestações são manifestações divinas. Sim, até mesmo o vírus da Covid é uma manifestação divina. Até mesmo SARS-CoV e blá blá blá. É uma manifestação divina. Sim. Né? Então, lembra sempre quando a gente coloca muitos julgamentos, lembra daquele oceano de percepção, né? Daquelas opções de o que é água mesmo, no ponto de vista para um peixe. O que é o ar mesmo, no nosso ponto de vista. Tá? A gente presta pouca atenção na natureza que está ao nosso redor, né? Agora que as pessoas começaram a prestar mais atenção, né, na terra, nos ciclos. Poxa, segunda Páscoa que a gente passou enfurnada dentro de casa. E cara, já que passou um ano, segunda Páscoa, quantas coisas você fez aí na terra, na sua casa? Porque a natureza é um jeito lindo da gente ver os ciclos, né? Quanta coisa se transformou nesse um ano que você passou dentro de casa? Quantas mudanças aconteceram aí dentro da sua casa, da sua casa, da sua casa, dentro desse ciclo, né? Então, são formas de consciência. Talvez se não tivesse esse vírusinho, eu não estava aqui falando sobre isso, sobre essa consciência, essa mudança de consciência que eu tive, que eu gostaria de compartilhar. Porque já que é uma sabedoria que faz bem, a gente compartilha. Não adianta nada ficar tomando uma cerveja gostosa sozinha, né? A gente compartilha o que é bom. E dentro desse compartilhar até o que é bom, a gente compartilha o que é ruim. Ui, não gostei dessa cerveja, experimenta, toma aí, porque aqui não desce. A gente não compartilha isso, né? As crianças fazem isso com muita naturalidade. Ai, dá uma mordida, ai, não gostei, toma. E aí a mãe vai lá e come, né? Então tem essa questão, a gente compartilha tudo que é bom. A gente compartilha também os 2 polos, tudo que é ruim. Olha, eu fui por esse caminho, não achei legal, muito esburacado, muito precipício, não está seguro, dá a volta, anda um pouquinho mais e vai por ali. São meios, mas vou falar para um alpinista que ali tem muito precipício e não vai por ali, eu estou julgando. Então, eu posso compartilhar da minha experiência, mas eu tenho que lembrar que essa minha experiência tem os 2 polos, os 2 caminhos. Canal Idá, canal Pindalá. Tem as 2 vertentes, tem o nascimento e tem a morte, os 2 polos. E eles se unem na manutenção da vida. Então a gente tem que sempre lembrar assim que não é só de alegrias que a gente vive, não é só de tristeza que a gente vive, tem vários altos e baixos. Tem a dor, mas também tem o prazer, tem o bonito e tem o feio. E essa polaridade faz parte da nossa vida, faz parte de todas as coisas, tá?
E a gente vai entrar um pouquinho mais em detalhes mais para frente, mas vamos lá. Então quer dizer que a dor também é uma divindade, o sofrimento também é uma divindade? Do caralho. Sim, é forte pra caramba. A dor é uma ótima ferramenta de auto-reconhecimento. E a dor, ela nos mostra algo diferente, porque ela nos mostra a beleza, nos mostra o vigor, nos mostra uma camada de proteção. Então, a dor, se a gente for olhar para ela, né, por exemplo, é até chato, mas a dor do luto, com tantas mortes aí, a gente está vivenciando cada vez mais perto, né, a dor do luto. Mas é só quando a gente vivencia a dor do luto que a gente experiencia que de fato aquilo era amor. Porque se não tiver luto, não tinha amor. E aí é só mais um corpo, só mais um, né? Então, quando a gente experiencia a dor do luto, claro, vai doer, vai sofrer, mas se a gente lembrar que isso também é uma manifestação divina, não desmerecendo a dor, mas a gente pode usá-la como uma forma de crescimento, usá-la como uma forma de amplitude, de vastidão, como uma forma da nossa ignorância de nós mesmos, nossa ignorância do nosso estado mental. O sofrimento é isso. É quando a gente usa a dor como uma forma de ignorância de quem nós somos. Não desmerecendo a dor, sim valorizando muito, tá? É uma forma de relembrar a nossa experiência, porque se está doendo, se está pegando, porque tem um valor envolvido. E às vezes a gente não vê esse valor que está envolvido, esse valor positivo. A gente só olha o que causa, né? A gente só olha a vastidão do mergulho do nada. E a gente vai perceber, perdi a tampinha aqui, que essa vastidão também, para evitar acidentes, desse mergulho do nada é tão importante quanto, tá? Eu separei aqui várias frases também para a gente colocar um pouquinho essa questão da dor, de sofrimento, mas eu acho que eu vou pular para não alongar muito a aula, só comentar uma das frases que eu achei muito bacana. O despertar da sua real natureza não é o resultado de uma quantidade de prática espiritual. Então, não é quanto mais eu pratico, mais eu vou conquistar a minha iluminação. Mais eu vou estar presente, próxima de Deus. Não é questão de quantidade. Quantas vezes eu vou na missa, quantas vezes eu rezo Pai Nosso, quantas vezes eu... Não é quantidade. E sim a intenção que você se coloca ali. Então, isso é uma frase que eu quero destacar porque tenho recebido muitos comentários do tipo, eu queria fazer todas, mas eu não consigo, eu estou indo mais nas aulas curtinhas. Beleza. Eu não queria que tivesse, na verdade, aquele seguidor fiel ali, que todos os passos que o professor faz eu tenho que fazer também. Preciso fazer todas as aulas? Faço se eu quiser. Que não é essa quantidade que eu vou aprender, mas é na qualidade, na intenção que eu me coloco naquela função, da prática, do estudo, da meditação, da respiração, do sono. Estou muito cansada, preciso dormir 24 horas. Não é essa dormida de um dia todo que vai te recarregar, mas é uma boa noite de 8 horas de sono bem dormida. Então, são vários exemplos que a gente pode dar nessa questão de não é quantidade, quanto mais eu fizer, melhor eu vou pegar.
Qual é a sua intenção nesse trabalho? Isso eu venho me repetindo muitas vezes, tá? Outra frase que eu destaquei aqui. A maior armadilha no caminho espiritual é confundir os subprodutos da realização com aquilo que os produz. Traduz isso. Então, a maior armadilha de qualquer destino espiritual, no sentido foco da minha meditação, objetivo da minha meditação, que é me acalmar. Então, essa é a minha maior armadilha, é achar que uma meditação só é feita para me acalmar. Então, é só a calma que é um subproduto dessa meditação. Isso está errado. Então, é só eu ter a prática de asanas, a prática de posturas, como foco do meu yoga. Isso está errado. Não é esse o objetivo. O objetivo final sempre vai ser aquele reconhecimento como um ser divino. Um reconhecimento como um ser perfeito. Tá? Bem e mal são graus relativos de ignorância quanto à verdadeira natureza das coisas. Aí entra de novo graus relativos, meu julgamento, né, com a verdadeira sensação, natureza, o sentimento de tudo aquilo que eu estou vivenciando. Última frase aqui, voltando à questão dor e sofrimento, né? A maioria da dor e de todo o sofrimento são partes de um mecanismo de feedback que o universo usa para alertar, para nos alertar do nosso próprio desalinhamento. Então, de novo, são formas para mostrar que, opa, algo não está indo bem. Então, quando nós não somos capazes, por exemplo, uma doença incurável, não tem como mudar nada. Não tem como operar, não tem como fazer uma cirurgia. Posso mudar minha alimentação para ganhar mais meses de vida, mas é incurável. Nesse caso, eu posso transformar o caminho a seguir. Eu posso transformar o meu olhar sobre nós mesmos. Nós somos desafiados a transformar o nosso olhar. Posso aceitar, tá bom, fim do mundo, então quero morrer amanhã. Ou não, quero presenciar, não quero morrer amanhã, porque eu acho que a vida simboliza um pouco mais do que isso, quero aprender um pouco mais de mim mesmo, então eu posso buscar e mudar o caminho do meu olhar. Tá? Tem uma frase do Viktor Frankl, tem toda uma história bacana dele, mas depois a gente entra. Tudo pode ser tirado de um homem, exceto uma única coisa: escolher o seu próprio caminho. Então, de novo, formas de espiritualidades existem aos milhões. A forma que você vai atender é sua, tá? Dentro dessas formas de escolher o seu próprio caminho, das consciências e do corpo, tem um mapa bacaninha das 5 camadas que a gente entende essa consciência, que a gente pode ajudar na compreensão dessa consciência. E aí, dentro dessas 5 camadinhas, eu fiz aqui uma colinha, um gráfico muito bacana. Você vai ver como a edição de vídeo aqui é maravilhosa. E a gente faz um mapa bem old style das 5 camadinhas da consciência. 5 camadinhas de quem eu sou. 5 camadinhas para tornar muito mais fácil esse todo blá blá blá. Então tá aqui, um círculo. Falei que a gente vai falar do âmago, né? Deixa eu descer um pouquinho mais aqui. Lá. Então comentei que a gente vai chegar no âmago, no cerne da questão. Aonde está o âmago? Aqui, ó, no meio. Falei das polaridades.
onde a gente pulsa. Então, eu gosto de tal coisa, mas tem algo que eu não gosto, que me traz algo negativo. Ou, tal coisa me deixa super feliz, tal coisa me deixa super triste. Então, eu estou pulsando o corpo. Aqui somos nós, o nosso corpo. Tá? Aqui, nosso corpo, todas as coisas, toda a natureza, todas as criações. Aqui é tudo. Tá? É a forma de experienciar essa camada de experiência. É uma palavra difícil de chegar, né? Deixa eu ver se eu tenho uma colinha aqui. Categoria de consciência. Difícil também, não cheguei aqui. Bom, mas vamos entender juntos. Então, onde pulsa alguma ação, um gosto, um desgosto, se é um gosto, um desgosto, ou pode ser um gosto e um desgosto. Onde pulsa algo, pulsa do outro lado também. Então, vai para todos os sentidos. Como eu jogar uma pedrinha no meio do rio, no meio de um lago parado. Aquilo vai fazer toda aquela circunferência ali em volta. Vai pulsar em todos os sentidos. Vai mexer, tá? Então, a primeira camada aqui que eu coloquei, vasto, camada das coisas. Infelizmente, às vezes a gente se identifica com algumas coisas. Então, não é uma camada da nossa consciência, mas é para a gente se separar um pouquinho dessa consciência. Como, por exemplo, eu sou rico, eu sou pobre, eu tenho isso, eu tenho um iPhone, eu não tenho. Isso é muito comum nas crianças, né? Se identificarem através de coisas que têm, que não têm, o que gostam ou que não gostam. Então, posso tirar aqui, né? Acho que já a gente volta a falar dele já mostro ele de novo já. Então, assim, não tenho nenhum problema em gostar de coisas, em gostar daquela casa, em gostar daquele celular, em gostar daquela cor, não tem nenhum problema em gostar disso. O problema tá se eu me identificar demais e falar que eu sou aquela cor. Por exemplo, se a opinião dos outros sobre a minha casa, se é feia, se é bonita, se isso me incomoda, aí mora um problema. Aí eu estou me identificando demais com as coisas. Aí eu estou me identificando demais. Se alguém falar, seu cachorro é feio, seu cachorro é isso, seu cachorro é aquilo, aí eu me identifico demais com o meu cachorro. Tá? Então, outra coisa que a gente se identifica demais, assim, eu sou feio quando um acidente de carro. Fulano bateu em mim. Aquele carro bateu em mim. Agora eu sou um carro. Né? Então, eu me identifiquei demais com o carro. E não tem problema a gente usar o carro como locomoção. O problema tá, eu só sou esse humano se eu tiver uma Ferrari, se eu tiver um Monster Truck. Então, se eu tiver tal coisa, eu sou alguém. Aí é que está errado, essa consciência, tá? Esse alimentar esse orgulho, esse ódio de, se falaram que a minha casa, meu cachorro é feio, me dá um ódio. Porque me dá um ódio, porque se falar que é bonito vai me dar orgulho. Polaridades. Né? Então, eu estou falando de uma coisa aqui que me leva rapidamente para outra polaridade aqui, né? Ou aqui e aqui. Então, isso preocupa, essa dimensão, como a gente se identifica com as coisas, tá? A mesma questão quando a gente se identifica com o nosso corpo, nossa quinta camada, tá? A camada do nosso corpo, como, eu sou gordo, eu sou magro, eu sou jovem, eu sou bonito, eu sou velho, eu sou isso, eu sou aquilo. Nada contra você querer ter um corpo bacana, manter o equilíbrio, não se identificar com o gordo, com o magro, com o feio, com o bonito, com o jovem. Mas a gente tem que lembrar que nosso corpo nasceu para morrer.
Nosso corpo está fadado ao sofrimento, à morte. Infelizmente, a nossa cultura é uma cultura de segregação da morte. Os idosos, a gente segrega em casas de repouso, porque não é legal ver o fim. É legal ver um berçário, um monte de criança bonita e ver a vida não começando, mas ver o fim não é legal, não é gostoso. A nossa cultura não tá habilitada com isso, não dá prazer, não é bonito. Se não é bonito, não me dá prazer, eu não quero ter contato. Então, se eu não quero ter contato, eu esqueço o outro lado, e o outro lado me traz a dor. Né? Então, não quero ter contato com a velhice. Eu só quero estar no meio de jovens, né? Aquele velhão lá de 65 anos, saindo com a mocinha de 30, de 20 e não sei o quê, só quer ter aquela vida, né, de jovem. Esqueceu que o corpo dele também está fadado, aí começa, né, botox. E de repente virou um boneco, gente. Né? Eles não estão isolados e a gente precisa ter essa percepção da vida. A gente envelhece, a vida envelhece. E é bonito o envelhecimento. Vai falar que não é bonito as folhas de um outono? Aquelas folhas douradas caindo, vai falar que não é bonito? Porque se não é bonito na natureza, não é bonito no meu corpo? Né? Então é esse apego às imagens. E sempre lembrar que se me falam eu sou bonito, me dá um prazer, quando me falam você é feio, te dá um desgosto, um desprazer, um ódio e te tira do seu centro, do seu equilíbrio. Então é bacana a gente ter essa polaridade. Se algo me traz tamanho desconforto, porque algo estou apegada em algo que me traga tamanho conforto, né? E a gente esquece dessa questão que o corpo vai pifar. Nós nascemos para morrer. Nosso corpo está destinado a essa morte, ao envelhecimento. Não adianta a gente querer sustentar a vida, se a vida não quer ter o sopro da sustentação. Tá? E esse apego dos lados, do feio, do bonito, da vida, da morte, do magro, do gordo, esses apegos só mostram o quê? São ladinhos da mesma moeda. Eu estou apegada aqui, não estou apegada aqui. Daqui para cá. Só mostra isso, tá? Outra camada, né, de conhecimento aí, de consciência. Tá aqui, um pouquinho entrou aqui. Tita. Mente, coração. E aí vai entrar, de fato, mente, coração. Meus pensamentos, meus sofrimentos, meus sentimentos. Sofrimentos não, né? Que tem sentimento muito bom também. E aí eu entraria no problema no seguinte, quando a gente se identifica demais com eu sou feliz, eu sou triste. Eu sou esperto, sou inteligente, eu sou burro, não sei de nada. Né? Sou competente, sou totalmente incompetente nesse assunto, eu não quero entrar porque eu sou uma merda nisso. Então, de novo, polaridades. Tá? Não tem problema a gente se apegar em alguns pensamentos. É claro, a gente gosta muito mais da felicidade do que da tristeza. Claro, porque a felicidade ela trabalha, mostra, deixa o nosso corpo mais leve, mais gostoso, mais suave. Mas e a tristeza? Não quero, então eu escondo ela debaixo do tapete, eu maqueio o meu rosto, visto aquela roupa para mostrar para os outros que eu estou feliz, mas dentro daquela casca tem uma criatura, né? Totalmente triste. Então, os nossos pensamentos, eles têm um componente linguístico bacana, lógico, que a gente pode sim interferir um pouquinho nos nossos sentimentos.
né? Os pensamentos que levam aos sentimentos, que levam a uma ação. Né? Os sentimentos, eles têm uma carga afetiva um pouquinho maior. Então, assim, geralmente quando a gente se sente triste, a gente associa a uma condição. Geralmente essa condição é inconsciente. Aí, opa, trouxe a minha consciência. Por que que eu me sinto triste toda vez que eu vejo a morte? Por que que eu me sinto triste toda vez que eu vejo a fome? Por que que eu me sinto triste toda vez que eu vejo algo? Então, porque tem um outro componente do outro lado da balança que está faltando de complemento. Ou tem complemento demais e complemento de menos. Está desbalanceado, está desequilibrado. Estou precisando trazer na balança. E quando eu trago isso na balança, quando eu observo... Opa, quase derrubei aqui. Quando eu observo isso, opa, eu consigo equilibrar, eu consigo associar e aos poucos eu vou controlando esses sentimentos. Não é que eu não vou mergulhar no fundo do poço. Eu sei que o poço está lá, eu sei que é um mergulho bacana, que é interessantíssimo esse mergulho. E eu vou mergulhar, mas eu vou mergulhar não com um olhar de dor, com um olhar da consciência. Trazer, nossa, o que que essa dor está me trazendo? O que que é dor do quê? Né? Uma vez eu me fiz numa meditação, gente, eu estou sentindo tanta fome, mas é fome do que isso? É fome do quê? Do que é essa fome? Quando a gente sente aquela fome, aí preciso comer isso, preciso comer. Mas é fome do quê? Para e observa. Se está te trazendo algo, alguma sensação, algum pensamento estranho, é fome do quê? Eu descobri que era fome de amor. Fome de acolhimento. Tá? Então, não é que eu não vou mergulhar nessa fome. Vou mergulhar sim. E vou usar dessa fome como uma forma de autoconhecimento. Vamos lá, mais ou menos como um surfista usa das ondas do mar. Ah, eu vou surfar todo dia naquela praia XPTO. E chega aquele dia, não tem vento, não tem onda, ele fica lá no mar parado, esperando na expectativa de um dia, quem sabe, ter uma onda ali. Não. Ele vai pegar a pranchinha dele e vai para outra praia que vai saber que ali naquela outra praia tem onda. Então é mais ou menos isso, essa consciência do coração e mente. É a gente não se apegar a uma única coisa, um único lugar, um único mar, uma única forma de onda. É usar a energia do mar para saber qual onda eu vou poder surfar, quando eu vou poder surfar. Às vezes as praias têm os horários de onda, às vezes isso é conhecido, às vezes não. Né? Mais ou menos também como uma mãe que ela ouve as histórias dos filhos, não com atenção nos detalhes, querendo saber de tudo, não acreditando em tudo, mas ela direciona para saber o que está faltando ali para o filho. Né? Quando a gente pega um desenho, todo colorido, a criatura está bem, ou todo preto e branco, está faltando alguma coisa naquela criatura. Né? Então, quando a gente direciona para a realidade, quando a gente direciona para o problema, então não é que eu não vou deixar de sentir, pô, tem sangue correndo aqui, tem que sentir mesmo, tem que sentir raiva, tem que sentir dor, tem que sentir ódio, tem que sentir, mas eu vou direcionar todo esse sentimento para conhecer, reconhecer aqui dentro, tá? Estamos terminando. Falta só mais 10 páginas, estou brincando, 1 horinha aqui de aula já. Outra camada de energia, camada de prana, muito conhecida, uma palavra, né? Muito conhecida em todos os meios espirituais aí. O prana a gente usa muito nas aulas, os pranayamas, né? O que é isso? A nossa energia vital. Algumas linhas de estudos espirituais, de espiritualidade, acabam usando demais
está ligada demais com essa questão do prana e esquece que o prana tem uma infinidade de coisas que eles se envolvem. Porque o prana é o que nos une, é o que nos conecta com todos os seres humanos. Né? Se algo é vivo, é porque tem prana. Se algo tem energia, tem prana. Então, a gente compartilha essa camada com todo mundo. Então, por exemplo, como uma criatura pode estar 100% feliz no meio de uma pandemia, sabendo que existe tanta fome e tanta morte lá fora? Não tem como. A gente está compartilhando o mesmo prana, a mesma energia. Não tem como eu estar completamente satisfeita comigo mesma. Satisfeita sim, mas 100% feliz. Não dá. Então a gente compartilha essa camada com todo mundo e a gente se identifica muito com ela quando a gente fala assim: ah, hoje eu tô cheio de energia, hoje eu tô cheio de vida. Cara, hoje eu tô acabado, tô morto, tô esgotado. Então a gente se identifica muito com essa camada. E é uma camada que ela tá ligada com várias situações. Sono, dieta, exercícios, padrões de pensamento, humor. Então, várias camadas, dor, para deixar nosso prana cheio de energia, a bateria ali 100%. A gente depende de várias coisas, não é simplesmente pegar um fiozinho, colocar na tomada e agora estou bem. Não é assim. Isso é com o computador, isso é com o celular, mas não com a gente. Né? Às vezes a gente precisa fazer um shutdown, como diz o marido, quando o Microsoft dá problema, né? Desliga e liga de novo, desliga o fusquinha, abre o fusquinha, fecha o fusquinha, né? Então a gente está ligado a várias situações, várias condições para a gente se sentir bem. E às vezes a gente se apega em uma delas só. Eu vou citar esses 5 pranas que são mais comuns, assim, os 5 pranas que estão no nosso corpo e a gente depende desses 5 para a gente se sentir bem. O primeiro é a expiração. Como a gente vai se sentir bem quando está com o nariz obstruído numa gripe? Não tem condições, tá? Então, para eu estar com a bateria 100% carregada, eu preciso estar com uma expiração bacana. A Panavai, os movimentos da digestão. Como a gente se sente pesado quando a gente, depois de comer uma feijoada, né, de comer muito, a gente se sente ali fraco, com pouca energia, né? O Samana Vayu, que é aquele vento, aquele fogo digestivo que equaliza a nossa digestão, que a gente pode ajudar através dos nossos pranayamas, dos nossos exercícios respiratórios, né? O Dhanavayu, que é aquele vento ascendente, ou seja, quando eu estou com aquela necessidade de falar, eu estou uma semana com uma necessidade de gravar essa aula. Quando eu vi que era 108, preciso gravar sobre isso, né? É a necessidade da fala, às vezes é aquela necessidade de um arroto, às vezes é a necessidade de um espirrar. Né? Como que a gente vai se sentir bem se eu não consigo parar de espirrar? É aquele prana que está saindo de uma forma muito forte, mas de outro lado pode fazer falta. Né? E o outro prana ainda, o Vyana Vayu, o Vyana Vayu são ventos, né? Aquele vento que espalha, que distribui os nutrientes, que distribui o movimento no meu corpo. Se eu tiver com uma dor no braço e eu quiser usar o braço naquela situação, vai doer. Se vai me doer, vai me tirar do meu estado de equilíbrio, tá? Então, eu preciso desses 5 ventos, dessas 5 situações, para que essa camada, esse campo de energia, de força vital, esteja ok. Então, eu vou querer que euzinha aqui esteja todo dia 100% para gravar aquela aula. Uhul, que delícia de aula! Não!
Nem você, para fazer render o seu trabalho. Ontem eu consegui render tantas páginas e hoje eu não estou conseguindo. Tudo bem. A gente depende dessas 5 camadas para a gente estar com a energia totalmente carregada. É muita coisa. É muita coisa para a gente conseguir equilibrar. E chega de querer, a gente não é robô, né? Chega de querer ser robô. Certo? Penúltima camadinha. Súnia. Vazio. Coloquei aqui em cima o nome. O vazio. Ou também conhecido como aquele vazio transcendental. Vazio, vazio é importante? Vazio é importante. É aquela questão do sem forma, aquela questão de estar em todos os lugares. É aquela questão de estar em todas as coisas. É aquela questão do dormir profundo, do dormir sem sonhar. Aquelas 8 horas de sono restaurativas, ou 6 horas que seja. Mas é aquele sono profundo, é aquele sono do vazio, o sono do equilibrar. O tempo que você desliga o celular ou desliga a televisão ou desliga o seu aplicativo aí porque ele começou a dar pau. Então ele precisa se reequilibrar, se reenergizar. Isso pode ser de diversas formas. Pode ser uma meditação, uma prática restaurativa, uma prática de yoga, onde eu não estou pensando em nada. Eu só estou seguindo o que a professora está falando. Mas eu estou precisando daquele vazio, daquele tempo ocioso, onde eu estou ali caminhando com o cachorro, lavando a louça, sem pensar em muita coisa, mas curtindo a amplitude do todo. Né? Então, esse vazio transcendental, ele é muito importante. É um tempo sem nada. Ontem aqui eu tive uma crise porque estava a casa inteira em barulho. TV quase o tempo inteiro, João tocando violino o tempo inteiro. Se não era violino, era ukulele, falando alto, reunião, irarará. Gente, barulho da obra, barulho de não sei o que. Eu queria um silêncio. Eu queria vazio. Eu estava precisando daquilo. Aí eu fui acalmando a casa aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos. Demorou, mas consegui encontrar o vazio. A gente precisa desse vazio, desse esvaziar para reconhecer e poder encher de novo. Porém, esse vazio, ele às vezes ele nos mostra um estado tão profundo de paz que a gente pode, de imediato, assimilar que aquilo é o divino, aquilo é o meu reconhecimento, aquilo sou eu. O vazio não sou eu. Porque eu também sou cheia. Então, aquela pessoa que também gosta do silêncio, também adora fazer um barulho e colocar um rock and roll no volume máximo. Os opostos. Então, a gente pode atingir alguns estados, sim, de profunda paz e achar que aquele vazio é o máximo. Mas não é só aquele vazio que é o todo. Tem algo além do vazio. E algumas práticas, algumas técnicas meditativas acabam se colocando só nesse extremo vazio e esquece que existe um além, e esquece que existe um divino em todas as camadas do ser, e esquece que existe um cotidiano, esquece que existe empatia, esquece que existe integração entre todas essas camadas. É aquela criatura que se sente a última, né, a bolachinha do pacote, ou se sente a bolachinha mais especial, mais perfeitinha do pacote, né? A última geralmente está quebrada, mas a bolachinha mais especial ali do pacote, porque eu faço muita meditação. Eu medito todos os dias, então eu sou o cara. Eu reconheço isso e reconheço aquilo em mim. Eu sou o cara. Eu coloco isso e aquilo porque eu sou o cara e eu atingi. Mas, cara, você percebeu com empatia aquilo que você está fazendo e falando para o outro? Empatia, você percebeu? Você reconhece isso? Você fazer tanta coisa, consigo ficar em meditação tanto tempo. Tá bom,
mas a quantidade, de novo, não interfere na qualidade, tá? Então a gente precisa lembrar que essas práticas de vazio são importantes, mas elas não são exclusivas. Elas estão e deveriam estar em todos os espaços, mas o divino também está em todos os espaços. Então, o cara que medita 50 minutos todos os dias naquela paz transcendental é tão divino quanto aquele maluco que está lá ligado no celular, totalmente fora daquela conexão consigo mesmo. É tão divino quanto. Ninguém é mais que ninguém, tá? Para a gente chegar no âmago, no tito, no meio, tá? No eu maior, na natureza, no divino, na divina, na Deus, na deusa, no nome que você queira dar a si mesmo. E a gente, mas ele é tão pequenininho. Não é que ele é tão pequenininho, ele é tão fluido que ele está em todos os lugares, em todas as coisas, tudo existe o divino. E é a camada mais difícil de perceber, porque é como que que é nessa percepção, é nessa camada que toda percepção tem que ser dada. Então ninguém está ali, nem todo mundo está consciente daquela ação. E aí que vem o objetivo de fato dessa aula. Nem todo mundo está consciente do seu âmago, da sua força, do seu eu divino, do seu eu maior. Mas quando, a partir do momento que eu me conscientizo, opa, consigo olhar a divindade de todo mundo. Tá? É a essência de todas as coisas. Para a natureza é muito fácil a gente perceber. Assim, se uma orquídea não está brotando, não está florindo, alguma coisa de errado tem naquela orquídea. Porque é da natureza dela florir. É da natureza da perpetuação dela o florescimento. É ali que ela vai colocar o seu melhor. Então, se ela não está florindo, alguma coisa a gente pode melhorar. Seja um adubo, seja luz, um solo, alguma coisa pode melhorar ali. Alguma das camadas a gente pode trabalhar ali. E essa camada da essência, mas ela nunca, a orquídea nunca vai perder a essência dela. Ela vai continuar sempre sendo uma orquídea. Ela não vai começar a falar do nada. Às vezes a gente quer, né? Às vezes a gente quer ser uma orquídea. A gente não quer ser um robô, que todos os dias a gente esteja no mesmo estado e fazendo as mesmas coisas. A gente querendo demais, né? Então, essa é a camada que a gente percebe que ela permeia, ela está em todas as outras camadas. Ela permeia todas as coisas, todas as pessoas. Até essa borboletinha que passou aqui do meu lado. Tão divina quanto o bozo. Tá? E aí é que o bozo ainda ali não está consciente, ou está consciente demais, né? Bom, X, vou parar de falar dele. Então, tem uma frase aqui assim, eu sou consciência abençoadamente livre e consciente de si. Então, eu sou uma consciência abençoada e livre, consciente dessa consciência. Aí é que mora a nossa liberdade. Aí é que mora a nossa questão, querer a expressão. Porque quando eu tenho uma consciência consciente de si, eu consigo expressar do jeito que eu quiser. E se você não gostou, a questão é sua. Mas eu estou consciente da minha natureza, estou consciente da minha presença. E é nesse ponto que a gente contemplar a nossa negação é um ponto importante. É a gente observar a nossa afirmação também. Então, eu não sou isso, porque eu sou aquilo. Então, eu não sou triste porque eu sou feliz. Eu não sou magro porque eu sou gordo. Não. Eu observo a minha negação. Eu não sou só esse corpo.
Eu sou mais do que esse corpo. O uso da minha negação para saber algo afirmativo, tá? E nós somos todas essas camadas que nós negamos antes. Então, eu ia falando do bolso de novo, não vou falar. Por exemplo, eu sou só esse corpo? Não, eu sou a consciência divina vibrando ao ter esse corpo como forma. Eu não sou esse corpo. Eu sou uma consciência divina, feliz, contente, vibrando, dançando, ao ter esse corpo como forma. Eu sou todas essas camadas de ser. E ainda assim, eu sou mais do que isso. E isso, às vezes, torna extremamente egoísta quando a gente escuta algo, né? Eu sou divino, sim, mas eu sou muito mais do que divino. Porra, acho que é a última bolachinha do pacote, criatura. Aham. Isso soa egoísta, convencido. Mas quando a gente fala na consciência profunda, não é. É a gente ocupar o espaço qual a gente pertence. Né? Aquela experiência mais profunda de falar, não, eu sou isso. E eu tenho consciência que eu sou isso, sim. E tudo bem se falarem que você, eu não gosto de você ser assim, tudo bem. Eu não gosto da sua casa azul. Tudo bem, eu amo a minha casa azul, porque minha casa azul reflete a cor do céu. Eu adoro acordar e olhar para o céu e tudo bem. Se o vizinho não gostar da casa azul, ele que pinte a casa dele de amarelo. Eu estou feliz com a minha casa azul. E isso é encontrar o seu divino. É o não dar atenção ao que o outro está falando. É o estar consciente e satisfeito com aquilo que você é. Tá? Última frase e a gente vai pro fim finalmente. Eu queria terminar em 1h08, mas já não deu, né? Abraçamos internamente até o ponto médio para que possamos expandir mais completa e alegremente, de um modo equilibrado. Vamos traduzir isso? Então a gente abraça internamente até o nosso equilíbrio, até o nosso ponto médio, até onde eu sei que até aí tudo bem, para que a gente possa expandir cada vez mais, conscientizar, ter uma camada mais completa, feliz, alegre de mim mesma, sabendo que isso é uma forma mais equilibrada, que eu posso expandir de uma forma equilibrada de mim mesma. Então não é que eu preciso mergulhar até o fundo do poço, eu vou mergulho até o fundo do poço. Não é que eu preciso ficar olhando o poço só ali de cima, não. Mergulho numa tristeza profunda, se for necessário, mas eu sei que aquela tristeza não é eterna. Ela é só uma etapa. Porque eu estou ali naquele meio dessa etapa, eu sei que eu vou emergir daquele poço profundo, de alguma força, seja um furacão, um vulcão que vem elevando toda aquela água, aquele magma ali para a superfície, e ali eu vou poder expandir toda a minha luz e a minha força para todos os lados. De um modo equilibrado, se eu tentar fechar aquele poço, vai ter desequilíbrio. Então, é quando a gente abraça esse meio do caminho, esse equilíbrio, mas a gente tem consciência de tudo isso que nós somos. Eu posso ser uma coisa, eu posso ser um corpo, eu posso ser um pensamento, um sentimento, eu posso ser a minha paz, o meu vazio, eu posso ser uma emoção, eu posso ser aquela energia vital que me une a todas as outras coisas. Sim, me une até o Covid, até esse vírus do Covid, me une a ele. Então eu posso ser todas essas coisas, eu posso ser nada ao mesmo tempo e está tudo certo. E essa que é a liberdade do nosso pensamento, a liberdade do nosso ser, a liberdade da nossa prática, a liberdade do nosso yoga, a liberdade da nossa espiritualidade, o seu reconhecimento como um ser perfeito, como um ser eterno. E aí, eu vou finalizar essa aula com os nossos
rapidinho aqui. 108, de novo. Entre o 1, número 1, né, um pauzinho ali, entre o estar inteiro, presente, e o infinito, que o 8 é a representação do infinito, é o símbolo do infinito. Entre o 1, o estar inteiro, e o ser tudo, existe um enorme vazio e uma enorme de possibilidades conectando o tudo a todos e ao nada. Então, com essa mensagem do inteiro, conectar-se ao infinito e a todas as possibilidades, existe um enorme vazio e inúmeras formas da gente se conectar. Essa é apenas uma delas. Obrigada por escutar tanto blá 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 até o momento. Deixa aí seus comentários, manda aqui um comentário se você quiser complementar, tirar alguma dúvida. Sinta-se em casa, à vontade. Estamos todos juntos nesse aprendizado. E eu vou passar um pouquinho mais depois, entrando conforme vou sentindo essa necessidade de fazer novas aulas desse formato, eu vou fazendo, tá bom? Diversidade. Acho que é isso um pouquinho do que a nossa aula traduziu, né? E a amplitude dessa diversidade, está tudo bem, está tudo certo, onde devemos estar, ok? Ficando em paz, na luz, completamente invisíveis aos olhos da violência, aos olhos da ignorância, aquela ignorância que agora a gente sabe, que é de nós mesmos. Ficando em paz, Om Tat Sat. Namastê!